Povo de Deus, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Vira para a pessoa mais bonita que você enxergar aí e fala: que bom que você veio, hein? Fala com ele ou com ela, fala: sem você, esse culto não seria o mesmo. Maravilha, hein? Você que está de posse do seu manual de ética cristã. É isso mesmo, Gabriel? É? Abra comigo, livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 37. Ezequiel 37. De Gênesis a Apocalipse você vai achar, gente. Para depois do falar que o pregador é ruim, não ajuda as pessoas a achar. Esse pregador não fala o endereço, falei, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar o livro de Ezequiel. E já tem gente folheando. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos, não vamos ser enfadosos. Temos pouco tempo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei a pele, porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez o rebuliço, e os ossos se ajuntaram, osso com seu osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Versículo de número 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Coloca a sua Bíblia aí do lado aí. Isso, coloca a tua Bíblia do lado. Agora que as suas mãos estão livres, levanta ela para o céu. Este é um sinal de rendição, ao qual nós estamos dizendo: tudo entregarei ao Senhor. Porque esse culto aqui não é para nós, esse culto é para Ele. Então, se esse culto é para Ele, você agora vai começar a adorar Ele com as suas palmas. Dê o seu melhor para Ele agora. Pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre.
ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Se rio queimar. Agora eu quero ver você cantando esse refrão com a sua fé que você trouxe. Aquilo que parecia não ter saída, ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Agora coloque a mão no seu peito e diga assim: usa-me, sou o seu milagre. Diz: eu quero te servir até a morte. Usa-me, eu sou a sua imagem. Ó filho de Davi. Dê a sua melhor salva de palmas. Nós vamos começar essa mensagem desse jeito. E o tema é do vale ao avivamento. E como introdução nós vamos falar quando o céu entra em lugares que está morto. Quando o céu entra em lugares mortos. Existe algo assustador nesse texto de Ezequiel 37. Deus poderia levar o profeta Ezequiel para qualquer lugar. Deus poderia levar ele para o templo. Deus poderia levar ele para o monte. Deus poderia levar ele para um lugar de glória. Mas Deus escolheu um vale. E não era um vale comum, queridos. O cenário era o cenário de morte. O texto faz questão de dizer: e o vale estava cheio de ossos. Imagina a cena. Ossos espalhados, o silêncio absoluto, o cheiro da morte, o resto de uma guerra que se passou, uma guerra antiga. Não havia vida, não havia movimento e não havia esperança. E o mais forte, o texto faz questão de frisar essa palavra: e os ossos estavam sequíssimos. Isso significa, a morte não era recente, o tempo já havia se passado. Ninguém voltou para procurar aqueles corpos que estavam lá. Tudo parecia irreversível. Aqui está algo profético da parte do profeta. O vale de Ezequiel não representa apenas Israel. Sabe o que ele representa? Ele representa pessoas, gente ferida, gente cansada, gente quebrada emocionalmente, gente que perdeu a paixão pela presença, gente que continua vivo por fora, mas está morto por dentro. Tem gente que está desta forma, mas tudo continua na mesma órbita, trabalhando, sorrindo, pregando, cantando, mas espiritualmente está tudo em pedaços. Porque o pior tipo de morte, queridos, o pior tipo de morte não é quando o coração para de bater, mas é quando a alma perde o fogo. Em um contexto hermenêutico,
Aqui está o grito de uma nação que secou. Ezequiel profetiza durante o exílio babilônico. Jerusalém havia caído, o templo foi destruído, a glória foi embora, o povo perdeu a identidade espiritual. Israel agora era uma nação sem altar, sem presença, sem direção e, pasmem, sem esperança. E o povo dizia: os nossos ossos, eles se secaram. Os nossos ossos, eles se secaram. Em outras palavras, acabou. Não existe mais futuro. Não existe mais vida. Mas Deus leva o profeta ao vale, porque o céu queria mostrar algo. E quando o céu quer mostrar alguma coisa, não há ninguém na terra que pode parar o que o céu quer mostrar. Aquilo que parecia impossível para os homens, ainda está debaixo do poder daquele que criou todas as coisas. Vou dizer. No caminho da impossibilidade humana, tem que bater de frente com aquele que fez todas as coisas e continua fazendo. Tudo está na órbita e do jeito que Ele quer e que Ele determina. O Deus Pai tem o controle de tudo em tuas mãos. E a palavra dele diz: agindo Ele, vou dizer de novo, agindo Ele, vou dizer de novo, agindo Ele, vou dizer novamente, agindo Ele, quem impedirá? Como introdução, nós começamos bem, mas quero falar sobre os estágios desse avivamento. Até porque, haja vista e todavia, quando se fala de avivamento, pastor Alberto, pastor Tiago, as pessoas pensam que avivamento é rodar no poder. Estou avivado. É falar em língua estranha. Está no poder da cambalhota. É virar o Shaolin de Cristo. Pasmem nisso. Avivamento não tem nada a ver com a performance. Avivamento tem a ver com a transformação. Vou dizer de novo. Avivamento não tem a ver com aquilo que haja visto e todavia a manifestação do Espírito. Avivamento tem a ver com corações sinceros e arrependidos, que transforma não somente uma rua, mas uma nação inteira por causa da manifestação do Espírito Santo de Deus. Primeiro estágio de um avivamento: o vale dos ossos sequíssimos, ou seja, o estágio da morte espiritual. No capítulo 37, versículo 2, o texto sagrado diz: e estavam sequíssimos, Deus faz Ezequiel andar pelo vale. O Espírito obriga o profeta a fazer o que nós vamos fazer nessa noite. O Espírito faz ele encarar a realidade. Porque ninguém vai viver um avivamento sem primeiro reconhecer a sua sequidão. Vou falar de novo. Ninguém vai viver um avivamento se não reconhecer que a terra está seca, o osso está seco e que precisa de ser reavivado por Ele. O que os ossos sequíssimos representam, apóstolo? Direi. Ossos sequíssimos representa oração sem lágrima, culto sem presença, Bíblia sem revelação, ministério sem fogo e religião sem transformação. O que representa, vou dizer de novo, oração sem lágrima, culto sem presença, Bíblia sem revelação e ministério sem fogo. Isso é um monte de ossos sequíssimos. É o que Paulo diz para umas das igrejas: tem fama que vive, mas estais
morta. Tem fama que está viva, ou seja, por fora, mas por dentro está morto. Deixa eu falar algo impactante. O inferno. Alguém já ouviu falar do inferno aqui, igreja? Somente você, Vinícius, que ouviu falar do inferno? Só você. Você é privilegiado no meio desse povo. Ninguém leu na Bíblia que existe o inferno? Então, para vocês que há mais de 90 pessoas, 99 pessoas dá 100% que não sabem, deixa eu dizer para você, existe o inferno, tá bom? Agora você já ouviu falar do inferno. Quem já ouviu falar do inferno aqui? Viu como é que mudou? O inferno não quer apenas derrubar a gente. O inferno quer secar a gente lentamente. Ele não quer simplesmente derrubar. Derrubar é a façanha completa. Mas ele quer nos secar lentamente. Sabe o que ele quer fazer? Quer roubar. Roubar o quê? A nossa fome pela presença. Quer roubar? Roubar o quê? Sua paixão pelo altar. Quer roubar. Quer roubar o quê? Quer roubar a nossa sensibilidade espiritual. Porque uma alma seca já não sente temor, já não sente quebrantamento e já não sente a necessidade de Deus. Uma alma seca não tem temor para absolutamente nada. Tudo pode, tudo pode, tudo pode e tudo pode. Em contrapartida, não há quebrantamento. O pregador e o ministro de louvor vai fazer chover suor dele mesmo, mas não vai acontecer nada, porque ninguém se quebranta, porque os ossos estão sequíssimos e não há uma alma que está faminta pela presença da glória. Já não sente mais a necessidade de Deus. E o mais assustador, os ossos secos não choram, porque eles se acostumaram com o ambiente. Vou falar de novo. Os ossos secos, eles não choram, porque se acostumou com o ambiente. Vira para o seu vizinho, diga para ele: cuidado, não viva uma vida de costume, porque o costume vai passar, mas o que vai prevalecer é a palavra. Eu sou meio pentecostal, respeito quem é mais contido, mas eu sou meio pentecostal. Tem hora que eu sou um pouquinho mais catedrático, puxando mais para o lado dos irmãos lá da presbiteriana, da outra igreja que os cabras falam tudo assim, tem que ser um negócio muito, né? Mas quando vem a presença, a gente sai da estribeira, a gente fica maluco. Porque quem governa é Ele, quem faz é Ele. Ele mandar, nós mandar fogo, nós manda fogo. Nós fazemos o que o Espírito quer que a gente faça. E o problema está no costume. Tem gente que se acostumou com os cultos sem glória. Se acostumou com oração sem fogo. Se acostumou com uma vida espiritual fria. Mas aqui vem o melhor dessa festa de hoje. Deixa eu profetizar, a partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vou dizer novamente só para quem está pegando, querido. Não importa o que está passando nos jornais, na internet, deixa eu dizer para você uma coisa. Isso não é um comparativo para o que você vai viver. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. O nosso histórico não tem nada a ver com o que a terra está dizendo, com o que os telejornais estão dizendo. A nossa vida está pautada na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos dá os respaldos sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para alimentar o teu espírito. Hoje o Espírito Santo está entrando no vale. E aonde estiver um osso seco, Ele vai colocar de pé como um exército forte em extremo. Vai. Ele vai. Ele vai. Falamos do primeiro estágio
do vale ao... Meu Jesus. Tem alguém aí, gente? Falamos do primeiro estágio, do vale ao... Que bom, pelo menos a Gabriela e o Mateus estão comigo. Vou dar uma oportunidade para a igreja. Porque hoje nós viveremos do vale ao avivamento. Hoje nós viveremos do vale... Segundo estágio, o som dos ossos. O estágio onde o impossível começou a se mover. No verso de número 7, o texto sagrado diz: e houve um ruído, e com o ruído houve um reboliço. Antes da vida aparecer, o céu profetizou e produziu o movimento. Há um princípio nisso. Quando Deus começa um avivamento, Ele primeiro começa a mexer na estrutura. Vou falar de novo. Mexer na estrutura. Eu acho bonitinho demais alguém cantando. Mexe com minha estrutura. Sara toda, não sabe o que está dizendo. Quando ele começar a tocar na estrutura, não fica nada. É só eu, você e Deus. Mexe com a minha estrutura. Mexe com a minha estrutura. Mexe com a minha estrutura. Porque mexer na estrutura é o que o trecho da canção começa dizendo. Vai sarar todas as feridas. Quando ele começa a mexer na estrutura. Ai, Jesus. Tudo que está mais ou menos. Tudo que está meia boca. Tudo que está desalinhado. Vai ter que ficar alinhado no prumo de Jeová. Todo avivamento começa a mexer nas estruturas. Não preocupo com quantidade, tá bom? Quantidade não é sinônimo de presença. Sinônimo de presença é quando todos estão caminhando no mesmo propósito. Falar de novo. Sinônimo de avivamento é quando todos falam a mesma língua. Vou falar de novo. Sinônimo de avivamento é quando a igreja que está unida no mesmo propósito, por onde ela passa, não fica demônio, não fica capeta, não fica enfermidade, não fica família destruída, fica somente a presença e o exército continua marchando. Aleluia. Porque antes do milagre aparecer, diácono Eude, visivelmente, o invisível começa a se alinhar. Vamos voltar os nossos olhares lá para dentro do vale. Imagina a cena. O vale silencioso. Pastor Alberto, quando o profeta lançou a palavra profética, porque Deus deu a orientação para ele, começou a se mexer e houve um barulho. Perdoe-me aqueles que são mais contidos, perdoe-me, por favor, não se assuste. Mas a gente gosta de barulho. E esse é o barulho aí que a gente gosta. É o barulho de glória e de aleluia. Quem não gosta disso está com defeito de fabricação. Porque quando você está dando glória e aleluia, não é para a terra, não é para o pregador, não é para o ministro. Quando você está dando glória e aleluia, quem está se movendo não é a terra, é o céu. Perdoe-me, mas eu gosto de glória, eu gosto de aleluia, porque não é para mim, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Pastor que me desce. Quando começou o barulho, pastor Alberto,
peças que estavam espalhadas começaram a se encontrar. Peças que estavam separadas começaram a alinhar. E o Eterno vai trazendo. Eu disse que sinônimo de quantidade não é sinônimo de avivamento. Quantidade e avivamento são duas coisas distintas. Deus primeiro estrutura para depois mandar a quantidade. Porque enquanto não tiver estrutura para sustentar o que ele tem, que é genuinamente grande, ele não vai mandar. Só permanece quem está no mesmo propósito. Começou o barulho. Eles têm mania de falar, mas esse povo grita demais, né? Ele grita mesmo, né? Quem já ouviu falar assim, que a gente grita demais? Quem já ouviu falar? Perdoe-me os mais contidos. Mas a gente faz barulho. E eles gostam de dizer, mas o seu Deus não é surdo. Para que gritar tanto? É porque você ainda não teve um tete a tete com o papai. Porque quando ele vem, sai sem querer. Não é porque a gente quer propriamente, nem tampouco a gente quer ser uma pessoa que não tem uma qualificação para estar junto com pessoas assim. Mas é porque quando ele vem lá de dentro. E quando vem lá de dentro não tem como suportar. Sai sem a gente querer. Mas o seu Deus não é surdo, amém, eu te respeito, glória a Deus e aleluia. Mas nós também não somos mudos. É por isso que a gente vai gritar. Olha o impacto que isso aqui vai causar, profético. O inferno, meu líder Jedson, pensou que a história tinha terminado. Mas Deus ainda sabe onde estão os pedaços da nossa vida. Ah, está falando com alguém aí. O inferno diz, está tudo despedaçado, está um bagaço. Mas Deus está dizendo, eu sei aonde está cada pedaço dessa vida. Ele sabe. Ele sabe. O céu ainda sabe onde ficou a sua fé. O céu ainda sabe onde ficou a tua alegria. O céu ainda sabe onde ficou a sua identidade. O céu ainda sabe onde ficou o seu chamado. Aleluia. Deus está juntando. Vou dizer de novo, Deus está juntando. O que Deus está juntando, pregador? Vou dizer. Deus está juntando sonhos quebrados. Deus está juntando famílias destruídas. Deus está juntando ministérios feridos. Deus está juntando homens caídos. Deus está juntando mulheres traumatizadas. Deus está juntando. E foi se ajuntando cada osso no seu. Ainda bem que tem gente aqui, igual o pastor Alberto e o pastor Tiago, que se não tivesse a gente desanimava, viu? Eles gritam mesmo, isso dá um ânimo na gente, a gente parece até que a gente é pregador mesmo. A gente parece até que é pregador quando você... O vale ainda parecia um vale de morte, mas existia movimento. Parecia morte, mas cada osso estava unido no seu osso. Porque quando Deus, se você não pegar isso, vai voar um sapato no meio da sua testa. Já vou tirar, porque eu sou bem bom de mira. Porque quando Deus entra no cenário, até o que aparentemente parece impossível começa a obedecer à voz dele. Quando Deus entra no cenário, até o que pareça impossível começa a obedecer à voz daquele que dá ordem suprema sobre todas as coisas. Tá pegando, né? Tá pegando aí.
Jesus está aqui, pastor Jimmy. Agora é Jimmy, viu? Te batizaram como Jimmy, agora fica Jimmy. Não é Edmir, mas não, agora é Jimmy. Terceiro estágio do vale ao avivamento. Nervos, carne e pele. Esse estágio, evangelista Gabriel, é o estágio da restauração da estrutura. O verso de número 8. Cresceram nervos, carne e pele. Agora existe uma forma, existe uma aparência, existe uma organização. Aprenda e entenda isso aqui. Deus não trabalha num ambiente desorganizado. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. E o vosso culto é um culto racional. Aí tem gente que fala que o culto racional é que não vai existir as manifestações de Deus. Pelo contrário, é que cada um sabe o seu espaço. Não é todos profetizando ao mesmo tempo, não é todos. Não. Tudo existe uma ordem. Porque Deus é um Deus de organização. Esse negócio vacaiado, que ninguém sabe quem é quem, não é de Deus, querido. Pula fora, porque Deus não é um Deus desorganizado. O maior perigo da religião moderna: estrutura sem presença, movimento sem glória, aparência sem o Espírito e uma liturgia sem fogo. O perigo da religião: tem uma estrutura bacana, mas não tem a presença. Tem o movimento, mas não tem o movimento da glória de Deus. Tem aparência, mas não tem o Espírito. Tem uma liturgia, mas não tem o fogo que faz o nosso coração queimar quando ele vem. O vale agora parece vivo, mas continua morto, porque todos estão no mesmo lugar. Ninguém se levantou. O que aprendemos com isso? Você pode cantar, você pode liderar, você pode pregar, você pode trabalhar na igreja e ainda assim está vazio por dentro. Vou falar de novo. São poucos os pregadores que eu conheço que têm coragem de falar essas coisas. Porque querem fazer na sua mente, na sua cabeça, uma lavagem cerebral. Não querem que a sua vida seja transformada pela palavra e que você alcance, de fato, a nova Jerusalém. Mas a nossa preocupação não é com as coisas da terra, querido. A nossa preocupação são com as coisas do céu. E quanto mais do céu, menos da gente. Porque a aparência não substitui e nunca vai substituir a presença. A palavra glória no hebraico, kavod. Falei certo? Meu professor de hebraico. Falei certo? Está dentro do Aleph Bet. Kavod, que significa peso, densidade espiritual, presença manifestada. Quando o kavod chega, o ambiente muda, pessoas mudam, a atmosfera muda. Quando o kavod chega, não tem espaço para coisas terrenais. Você não vem um culto para simplesmente vir, você vem para prestar um culto e não simplesmente acompanhar um culto.
Porque você veio por causa do kavod. Você não veio para ver o homem, você veio por causa do kavod. O que é isso? É porque quando a presença vem, além de trazer o peso, ela traz mudança, ela traz transformação, ela traz o impacto espiritual. Quem está vazio fica cheio, e quem está fraco fica forte, e quem está caído se levanta. O vale agora, pastor Tiagão, ele tinha forma, mas não tinha o fogo. Porque a Bíblia diz que o fogo tem que arder continuamente. Eita Jeová, não posso ser um crente cavodo na segunda e ser um crente meia boca na sexta. Não posso ser um crente cavodo na quarta-feira, mas na quinta-feira eu já caí por terra. Não posso ser um crente cavodo no domingo e na segunda-feira ninguém sabe quem eu sou porque eu perdi minha identidade. O que é isso, pregador? É que quando o kavod vem sobre nós, nós andamos com o kavod de dia, de noite, de tarde, de manhã, segunda a segunda, domingo a domingo, janeiro a janeiro, porque o kavod é que faz a gente ir para frente e jamais andar. Já estou quase acabando, você acredita, minha esposa? Você é maravilhosa, viu? E nessa direção aqui, tu ficastes mais linda ainda. Tu sumistes no meio dessa parede, deu um contraste assim nessa parede. Quantos casados nós temos aqui? Homens casados de Deus? A vida é um investimento, viu, cidadão brasileiro? Tem que investir, rapaz. Quantos solteiros nós temos aqui? Solteiros. Esses cabras têm um medo, pelo amor de Deus. Santo Deus de Israel. Vou profetizar que vai ficar tudo para titi, quer ver? Vai sair a palavra profética, quer ver? Vai ficar para titi, quer ver? Rapaz, na hora de eu fazer o negócio acontecer, você fica... Levanta essa mão, rapaz. Quantos solteiros? Olha o cara. Não sei se eu levanto, então fica para titi. Aê, Lucas. Gostei, Will, gostei. Quantos solteiros nós temos aqui? Agora senti firmeza em vocês. Vamos aplaudir os solteiros aqui da casa? Vamos aplaudir. Ó, para os solteiros, os senhores não percebeu, mas eu percebi, eu tenho a visão de águia. Eu vi algumas coisas aí também olhando. Só para você ir para casa feliz. Mas para os solteiros, aprenda com a gente, hein? É um investimento, né, pastor Alberto? Quantos anos já, pastor Alberto? Quantos anos de casado? Quanto? 26. Meu Jesus. Chegarei lá, hein? O amor aumenta todo dia. Eita, papai. É dessa forma. Esse ano completo 17 anos de casado. Que Deus te dê paciência, sabedoria. Paciência, sabedoria, mais paciência. Quarto estágio do vale ao... foi todo mundo embora. Não sei o que aconteceu com eles. Foi embora porque... Você viu porque que eles foram embora? Tá ruim assim mesmo a pregação. Quarto estágio do vale ao... obrigado, gente. Corpos formados, mas sem o Espírito. Esse estágio eu costumo dizer que é o estágio mais perigoso. No versículo de número 8. Mas não havia neles o Espírito. Esse estágio aqui é mais assustador do que o primeiro. Porque agora existe o corpo, existe a aparência, existe uma organização. Mas só que Deus ainda está vendo um monte de cadáver. Falar de novo não vai ofender. Pastor Jetson, existe o corpo,
existe a aparência, existe uma organização, mas Deus está enxergando um monte de cadáver. Olha o impacto pentecostal. O maior perigo da igreja não é a perseguição. Falo sem sombra de dúvidas. O maior perigo da igreja não é a perseguição. É se acostumar com a ausência da presença. Porque tudo vai dentro de uma normalidade, porque está cumprindo um script. Está cumprindo algo que foi projetado e programado pelos homens. Mas se acostumou a viver sem a magnânima, a excelsa, a única, a palpável, a indescritível manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso. Culto sem glória, oração sem lágrimas, mensagem sem confronto, altar sem fogo. A palavra hebraica profunda aqui, usada aqui para o que Deus vai fazer através da vida do profeta. Se eu errar a pronúncia, meu professor me corrija. Ruach, que significa vento, sopro, respiração divina, Espírito Santo. Foi o Ruach que soprou sobre as narinas de Adão. Foi o Ruach que soprou para o mar se abrir. Foi o Ruach que soprou no dia de Pentecostes. Foi o Ruach que incendiou a igreja primitiva. Queridos, sem o Ruach existe estrutura, mas não existe a vida. Sem o Ruach existe barulho, mas não existe avivamento. O vale estava pronto, mas faltava o principal. Faltava o sopro do Espírito. Tudo estava organizado, mas faltava o sopro do Espírito. Quinto estágio para a gente encerrar. O sopro do Espírito, o estágio do avivamento. Versículos de números 9 e 10. O profeta dizendo: vem dos quatro ventos, ó Espírito. E aqui o ambiente muda completamente. O céu invade o vale. O Ruach de Deus sopra. A morte está perdendo o domínio. E o que aparentemente parecia impossível começa a ganhar vida. Imagina a cena: corpos começando a respirar, peitos começando a se mover, olhos começando a se abrir, homens começando a se levantar. O vale agora já não é mais um cemitério. O vale agora já não é um ambiente que aparentemente cheirava mal. O vale agora se transforma em um grande exército. Quando o Espírito sopra, quando o Espírito sopra, quando o Espírito sopra, o cansado se levanta, o frio espiritual desaparece, o altar volta a queimar, a alma revive, o homem volta a sentir fome de Deus.
o mesmo Espírito que soprou no vale, que entrou no cenáculo, que caiu em Atos 2, ainda está soprando sobre a igreja. Deus não está levantando religiosos. Deus está levantando um exército. Vou dizer novamente: Deus não está levantando religiosos. Deus está levantando um exército. Homens cheios do Espírito Santo, cheios de presença, cheios de autoridade, cheios do fogo de Deus. Fica de pé no seu lugar. Hoje o Espírito Santo está entrando em vales aqui nessa noite. E eu não sei qual é a área da sua vida que secou. Talvez seja a sua oração que secou. Talvez seja a sua fé que enfraqueceu. Talvez seja o seu altar que esfriou. Talvez seja a sua alma que cansou. Talvez ninguém perceba, mas dentro de você, você está vivendo o vale. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando aqui. Mas hoje, o Espírito Santo está soprando aqui. Talvez você se sinta assim nessa noite. E a vergonha não é reconhecer. A vergonha é não ter uma atitude para mudar. Aparentemente está bem. Vou pegar o jargão agora. É o sabor de bem. Não quer dizer que está bem. O sabor da presença não quer dizer que está cheio da presença. O sabor de sentir o arrepio não é a mesma coisa que está cheio da presença. O sabor de estar vivo não significa que propositalmente está vivo, ou dizer que está vivo. Dizer que está vivo fala com a boca, mas quem está vivo tem atitude no corpo. Não está deitado no chão, está marchando como um exército forte e extremo. Quem está vivo de verdade não está esperando a morte pegar de surpresa. Quem está vivo de verdade está vivendo a vida abundante de Deus. Eu não sei você, mas eu sei que nessa noite, da mesma forma que Ezequiel profetizou e o Espírito e o Ruach soprou dos quatro ventos, eu profetizo nessa noite para que ele sopre sobre a sua vida, sopre sobre o seu corpo, sopre sobre a sua alma nessa noite. Se você sentir no seu coração que se encaixa em uma dessas impossibilidades humanas, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero, venha. Eu preciso, venha. Eu necessito, venha. Com seu poder, com seu poder e sua graça, sopra
essa música, a sua oração nessa noite. Cante com a alma. Sobre sobre o vale, sobre o vale. Faz um exército. Se levantar sobre as feridas da praga, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, Vem, Senhor. sobre todas as nações, Vem, Senhor. sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Cante. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Levanta as duas mãos para cima. Levanta as duas mãos para cima. Fecha os teus olhos. A partir de hoje, você não é uma terra seca. Você não é uma pessoa com ossos sequíssimos. Você não está em um vale de pessoas mortas. Nessa noite, Deus te levanta com um propósito, sendo a partir de hoje um exército forte e extremo. Aonde você passar, aonde você tocar, aonde você profetizar, Deus fará o impossível acontecer através da sua vida. Aplauda ao Senhor Jesus.